O reavivamento prometido. Como receber a plenitude do Espírito Santo. Capítulo 1. A oração e o reavivamento. Os maiores reavivamentos da história têm sido resultado de oração diligente e sincera. As centelhas de reavivamento são acessas no altar da oração. Reavivamento e oração estão indissoluvelmente ligadas. Sem oração insistente e perseverante, não há poder correspondente. Não poderia ter sido mais clara ao relatar essas verdades divinas. A Ellen White. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. A Igreja do Novo Testamento estava imersa na oração. Os cristãos atenderam à admoestação de Jesus para esperar a promessa do Pai. Atos capítulo 1, verso 4. Acreditavam que à medida que juntos buscassem a Deus, receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Atos 1, capítulo 8. A narrativa de Atos é simples e se refere àqueles primeiros discípulos. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos capítulo 1, verso 14. Em resposta a essas orações cheias de fé, o Espírito Santo foi derramado poderosamente no Pentecostes. E 3.000 foram batizados em um dia. E o relato continua. Perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. Atos 2, verso 42. Esses primeiros cristãos se uniram em oração para mudar o mundo, e suas orações fizeram a diferença. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Atos capítulo 4, verso 31. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Atos 4, verso 33. Os discípulos se consagravam à oração continuamente. Atos capítulo 6, verso 4. Através da oração, Pedro foi levado para a casa de Cornélio, um gentil, e novos caminhos foram abertos para a proclamação do Evangelho. Atos 10, verso 1 a 33. Quando a igreja primitiva se uniu em oração, Deus enviou um anjo do céu para retirar Pedro da prisão. A oração era o cerne do poder da igreja do Novo Testamento. Os cristãos primitivos sabiam que o segredo do poder estava na comunhão com Deus. A oração é o único reavivamento adventista. A oração era também o coração do movimento adventista no seu início. Os pioneiros do movimento adventista eram grandes homens e mulheres de oração, que às vezes gastavam boa porção da noite orando, descrevendo sua experiência, e nessas sessões de oração, Ellen White escreve: em nossos encontros importantes, esses homens, líderes adventistas pioneiros, se juntavam e buscavam a verdadeiro como um tesouro escondido. Eu me encontrava com eles, estudávamos e orávamos diligentemente, pois sentíamos a necessidade de aprender a verdade de Deus. Frequentemente permanecíamos juntos até tarde da noite, e às vezes a noite toda, orando por luz e estudando a palavra. Quando jejuávamos e orávamos, grande poder vinha sobre nós. Ellen White constantemente apelava aos primeiros adventistas para que buscassem a Deus em oração. As maiores vitórias obtidas em favor da causa de Deus não são resultado de elaborados argumentos, amplos recursos, vasta influência ou abundância de meios
elas são alcançadas na Câmara de audiência com Deus, quando com sincera e agonizante fé as pessoas se apegam ao forte braço do poder, acreditando que a segunda vinda de Cristo era iminente. Esse primeiro adventista humilhavam o coração, confessavam seus pecados e intercediam por seus familiares, amigos e comunidade. Em março de 1840, Guilherme Miller conduziu uma série de palestras na Igreja Cristã de Casco em Portland, Maine. Centenas de pessoas se aglomeravam na igreja e algumas ficavam ali desde cedo pela manhã até tarde da noite. O Espírito Santo moveu poderosamente aquela congregação. Em seu livro Vidas e Ensino, Ellen White descreve o impacto desses encontros. Terror e convicção espalharam-se por toda a cidade, realizavam suas reuniões de oração e havia um despertamento geral entre as várias denominações, pois quase todas sentiam a influência do ensino de próxima vinda de Cristo. Falando sobre esse reavivamento em Miami, Francis Nichol acrescenta: pequenos encontros de oração se instalaram em quase toda a parte da cidade. Aqui está a certeza quanto ao genuíno reavivamento. A oração inicia o reavivamento. A oração sustenta o reavivamento. A oração nutre o reavivamento e o acompanha. O reavivalista Leonard apresenta o assunto desta forma: sem exceção, todos os verdadeiros reavivamentos do passado começaram após anos de intercessão agonizante, após luta contra os poderes do inferno, com tribulação e intervenção divina. O segredo do verdadeiro reavivamento em nossos dias ainda é o mesmo, mas onde estão os intercessores? Reavivamento no país de Gales. Um dos maiores reavivamentos da história foi o reavivamento Gales de 1904. Evan, de 26 anos, tinha orado por 13 anos para que sua vida fosse totalmente controlada pelo Espírito Santo. Ele implorou a Deus por um coração não dividido, um coração totalmente comprometido com o reino de Deus. Ivan frequentemente orava noite adentro, intercedendo pelos adolescentes e os jovens de sua igreja. Ele orava especialmente e com regularidade para que Deus visitasse o país de Gales com o poder do reavivamento. O reavivamento Gales começou em um encontro jovem na própria igreja de Ivan Homer, quando ele compartilhou com seus irmãos sua própria experiência com Deus. Ivan incitou com seus amigos para buscarem a plenitude do Espírito de Deus na sua vida, e o Espírito Santo tocou corações. 16 jovens se converteram. A centelha do reavivamento iniciada nessa igreja humilde de uma vila se transformaria nas chamas do reavivamento através do país. Estima-se que em 9 meses, 100.000 pessoas se converteram no pequeno país de Gales. A taxa de criminalidade caiu. Bêbados e prostitutas foram transformadas pela graça de Deus. Bares relataram perdas. Então, o primeiro-ministro de Inglaterra escreveu que um sábado à noite, em meio ao reavivamento, uma taberna vendeu apenas 9 centavos de dólar de licor. Assim, muitas tabernas foram transformadas em lugares de oração. Durante o reavivamento, Gales, encontros políticos e partidas de futebol foram
cancelados ou mesmo postergado porque as igrejas estavam repletas de pessoas orando. Com frequência, esses encontros de oração duravam de 6 a 8 horas. Mineiros endurecidos espiritualmente, calejados pelo carvão de Gales, se juntavam nesses cultos cheios de espiritualidade e retornavam às minas como homem transformado. A profanidade desapareceu dos seus lábios e nunca mais